Pessoal, essa aula de hoje, ela é uma revisão do que nós já vimos, certo? Nas demais videoaulas, já que estamos nos aproximando da primeira sequência de avaliações, certo? Então, assim, o conteúdo começa a falar, né? Fazendo uma analogia, né? Navegar é preciso, assim. Vai trazer para a gente a necessidade que a gente tem de ir em busca de novas coisas. Por isso o texto começa a falar a respeito dessas procuras, né? As navegações, em história vocês viram isso, né? As navegações, as expedições eram esses objetivos, em busca de conhecimentos. Fala da Idade Moderna, né? Ainda fazendo uma menção, né? A Pedro Álvares Cabral, né? Foi uma expedição do Cabral que o nosso país foi descoberto. Né? Alguns fatos dizem que não, que a viagem tem sido proposta já. E aí Portugal conseguiu o quê? Através da descoberta do nosso país, em trazer novas informações e buscar novas matérias-primas que enriqueceram bastante a eles, né? Mas eu vou deixar essa parte histórica mais a professora de história, não é a minha área, certo? Então aí vamos trazer para a filosofia. Percebemos muitas coisas nas nossas buscas, nas nossas navegações intelectuais. E aí tem essa imagem, essa leitura de imagem, personagemzinha, a menina com a mochilinha, e ela tá num caminho, né? Seguindo um caminho, navegando nos pensamentos dela. Aqui tem até o mar, para fazer a menção a essa história, nessa ideia de navegar, de buscar. E a menina está indo buscar, né? Indo em busca de um horizonte, de ideias. Falar aí das grandes navegações ainda, da importância de ir em busca de conhecimentos, né? Teve essa atividadezinha sobre o norte dos nossos pensamentos que nós fizemos na videoaula, né? As coisas que fazem parte, imagine que essa figura central seja o indivíduo, né? E ao lado, tudo que faz parte da vida do indivíduo, aquilo da maior importância, né? Muitas coisas fazem parte da nossa vida, né? Rosa dos Ventos, para orientar, né? Então vamos pensar que aqui na Rosa do Vento seja vocês, o indivíduo em si. O que é que faz parte aqui da lateral que nos orientam? Sempre eu coloquei, né? Família, escola, né? As instituições, pessoas que nos orientam, que nos ajudam a compreender o que é a vida e o que é estar em sociedade. Ponto seguinte. Viver não é preciso, então assim, vai de novo falar das grandes navegações, lá do século XV, século XVI, né? Alguns europeus acreditavam, né, na imensidão do horizonte, para além, né? Na existência além, certo? E aí, várias teorias foram formadas, né, do que existiam, né, dentro dos obstáculos que podiam ter, né? A existência de seres, né? Mitológicos muitas vezes, que faziam parte do ideário, né, da construção de informações, né? Também dentro da mitologia. Nossas ideias nos trazem conexões. Então, as grandes navegações de Portugal são mencionadas principalmente para despertar na gente a presença do verbo navegar, buscar. O tempo inteiro vai ter essa conexão, buscar, né? Vem um texto, navegar é preciso, ou seja, buscar conhecimento é necessário para a vida da gente. Sempre também necessitamos desse norte com o apoio das pessoas que estão ao nosso lado, família, escola, tudo que integra o nosso conhecimento, que é a nossa base de confiança. E venha para cá, olhar do filósofo, né? Nosso horizonte. E vai falar de Martin Heidegger, certo? Filósofo alemão já do século XX, gente. E ele refletiu sobre o que considerava o horizonte da existência humana. E ele dizia, o horizonte do ser humano está associado ao tempo, que nós temos uma duração finita, nós temos fim, e o ser, ou seja, o que nós somos tem infinitas possibilidades,
certo? O tempo nos deixa uma marca de existência, mas o que eu sou vai além da minha existência. Vou dar um exemplo mais claro. O tempo eu posso dizer que vou viver 60 anos. É a minha existência. Eu não posso dizer, isso aí é determinar, certo? A gente sabe que um dia vai partir, não sei. A idade nem queremos saber, né? Um dia nós partiremos. Mas assim, que tipo de ser humano eu sou? Aí vai além do meu ser, além da minha existência, que é o meu ser. São as possibilidades do que eu possa ser para o outro. Que marcas eu deixei, que lembranças eu despertei, o que eu construí, não é? O que a gente deixa, o que é de material, fica tudo. E ele vai fazer uma conexão aqui, ó. Ele vai mostrar, existe o horizonte do tempo, que é finito e é limitado, como eu falei anteriormente, pela morte, que é o nosso fim de existência carnal, matéria, mas existe o meu horizonte de ser. Ele vai dizer, eu tenho inúmeras possibilidades de ser um ser humano superior, de deixar uma construção na vida das pessoas que eu passo, as minhas marcas de aprendizagem, para que o outro sinta a minha falta e diga, olha, eu aprendi isso, isso, isso. Tantas influências. Infelizmente, nem todo ser humano é assim. Tem pessoas que não deixam influências, não deixam marcas, né? Só vivem o tempo, não pensam no ser. E o que nós esperamos, a filosofia está aqui no currículo de vocês, para essa construção do ser de vocês. É uma disciplina que trabalha com essa consciência, para que vocês entendam que a matéria, a estética, ela é passagem, gente. É passagem, é limitado, tem fim. Esse horizonte de matéria é carnal. Mas o que eu sou, aquilo que eu estou falando, é o meu intelecto. Isso aí transcende da minha existência material. Compreender essa conexão que a filosofia está fazendo e despertando aqui nessa unidade? Vamos pensar assim, você vai conversar com alguém e diz assim, eu conversei com aquela pessoa, pensei que não fosse tão legal, mas assim, foi tão legal conversar com ela, eu aprendi tantas coisas, é uma pessoa que me trouxe tanta informação, é uma pessoa que me acrescentou. Isso é que é o legal, certo? Nós estamos aqui para acrescentar coisas na vida dos outros. Primeiro na minha, enquanto indivíduo, para que eu possa respaldar o outro, né? Deixar marcas positivas, um horizonte positivo. E Heidegger, continua ele aqui, ele é bem modernista, gente, é filósofo alemão do século XX. Ele vai dizer, porque geralmente a gente sempre quando fala em filósofos, né, eu falo de Sócrates, século V, eu falo de Platão, eu falo século XIII, vou mencionando séculos passados, mas o interessante dessa abordagem aqui, porque já é um filósofo bem modernista. Ele ainda vai dizer, o ser humano ele é finito no horizonte do tempo, mas infinito no seu horizonte do ser. A consciência dessa condição é uma característica humana. Então, assim, quando o ser humano ele entende que ele vai viver várias etapas da vida dele, mas com sabedoria, certo? A gente ter sempre a sabedoria de viver as etapas e de ter a responsabilidade humana, da minha condição humana, de deixar sabedoria na vida das pessoas. Para que eu não seja uma pessoa vazia, né? Não participe e não deixe nada na vida do outro. Continua atividades reflexivas a respeito disso na página 9. Mais ainda, a linha do tempo, o horizonte, está fazendo esse paralelo, horizonte do ser, horizonte do humano, né? A essência humana, o ser, e que é mortal, a essência material, o indivíduo, né, matéria, e o ser que transcende, né? Vem a atividade daí. E nossas ações, né? Já que eu estou falando, a filosofia nesse percurso tem deixado claro para vocês, que se eu estou querendo um norte para minha vida, eu tenho que ter influências boas. E aí eu vou pensar, né? Uma base fortalecida, uma família que tem uma base concreta de oferecer um cuidado, cuidar do outro, né? Eu vou ter uma chance muito grande de ser um indivíduo, um adulto maduro, certo? Procurando o bem. Mas eu tenho que entender, gente, que para isso, o meu norte, eu tenho que regras de conduta o tempo inteiro, que são regras, desculpe,
que são regras de conduta. Como eu devo proceder. E como eu devo proceder, eu vou associar a moral. O que é a moral? Conjunto de regras e valores que são criadas e estabelecidas por uma sociedade, pela nossa família, pelas pessoas que atuam. E eu tenho que estar de acordo com isso. Então, assim, eu vou dar sempre exemplos associados a casa e escola, que são as nossas realidades. Então, assim, se eu estou na minha casa, eu tenho que ter regras de convivência, hierarquias, de respeito. Eu não posso tratar meus pais como eu trato um colega qualquer. Não, eu tenho que ter um respeito. Porque foi quem me criou, é a minha base. Eu não posso chegar na escola e fazer da escola aquilo que eu quero, porque eu também não estou no meu quarto, na minha casa. A escola é instituição, eu estou convivendo com outras pessoas. Então, eu tenho que respeitar esse espaço, que é um espaço de aprendizagens. Então, tudo isso são regras de conduta, é como a gente se comporta o tempo inteiro. Página 10, certo, gente? Página 11, como eu estou falando sobre o bem, e esse bem eu tenho que entender que é para mim e para todos, né? O meu bem é um bem coletivo, né? Vem aí olhar de filósofo, vai falar de Nietzsche e de Kant, Immanuel Kant. Já falei de Heidegger, né? Do século XX, estou vindo agora para o século XIX, finalzinho do século XIX. E dois pensamentos, né? Immanuel Kant e Nietzsche. Ambos alemão, todos dois, certo? São alemães. Primeiro pensamento deles: há uma regra moral universal. Agir como se desejaria que todos agissem. Aqui é o pensamento esse primeiro pensamento é de Nietzsche, certo, gente? Estava procurando aqui só para vocês frisarem. Vocês podem até aqui anotarem ao lado do balãozinho. Nietzsche dizia isso, é uma regra moral universal, ou seja, única para todas as pessoas. Já Kant, ele vai dizer, né, que o indivíduo deve respeitar a humanidade dos outros. Ele vai dizer, existem vários sóis, existem várias morais, ou seja, as regras de condutas, elas são divergentes de um espaço para outro. Os costumes são diferenciados. Quem tem a razão? Já vou desconsiderar essa questão. São opiniões distintas. Como buscar o bem? Modificando o mundo que vivemos, né? Primeiro eu tenho que me modificar também, né? Eu tenho que ver quais são as minhas ideias de valores, né? Para que eu entenda que mundo eu quero viver, então eu tenho que fazer a minha parte enquanto pessoa, né? Seguindo regras que são pré-estabelecidas, seguindo o meu norte, que são aquelas instituições que fazem parte do meu ser. Vem dois pontos, bondade e maldade, né? Eu tenho que saber que eu vivo num universo que existem isso aqui, gente. Existem pessoas boas, mas também existem pessoas más, infelizmente, né? E muitas vezes as pessoas más, elas se vestem com capas de bondade. Então, assim, nós não sabemos de fato a essência das pessoas, a gente nem conhece a nossa própria essência, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Faça o bem e evite os caminhos do mal. É essa a resposta, com os pensamentos dos autores. Vem mais uma sequência de questões na página 15. Entra para a página 16, que vai mostrar, né? E vem encerrando a página 16, que é até a prova da gente, até a página 16. Para que eu viva no mundo do bem, que agora eu vou trabalhar com os conceitos de bem, de mal, eu tenho duas hipóteses, né? Eu tenho dois pontos a serem seguidos. E eu mostrei isso na videoaula 3, gente. Eu tenho que ter empatia. Se colocar no lugar do outro. Reconhecer a humanidade do outro, colocar-se no lugar do outro. Essas duas expressões é o que significa a empatia, que é muito difícil disso aqui ser absorvido pelas pessoas. Porque na maioria das vezes nós vivemos nas nossas singularidades, nas nossas... Eu vou até usar esse termo, no nosso egoísmo, no nosso mundo individual, que a gente não se coloca no lugar do outro. Então, essa é a palavra do dia. Eu vou viver no mundo melhor quando eu tiver empatia. Vou
terminar a videoaula dizendo isso para vocês. Estamos no período de coronavírus. Eu tenho que ter empatia, que eu estou em casa para preservar a mim de ser infectada, porque a doença ela é transmissível de um para o outro. Preservar os meus que estão em casa. Então, as pessoas que não usam consciência, que estão na rua, andando livremente, achando que estão ilesas a isso, são, a maioria das vezes, infectadas e não sabem, né? Não procuram conhecimento, só acham que vai estar doente quando está na cama. Eu tenho que ter empatia de fazer a minha parte. Nesse momento, eu tenho que fazer, é uma questão de sobrevivência. Mas, para vocês observarem como isso é difícil, nossa cidade tem um índice alarmante, está no índice alarmante de desenvolvimento da doença. Por quê? Porque as pessoas não têm a consciência de pensar em si, na sua saúde e na do outro também, para não infectar o outro. Tá vendo como é difícil ter empatia? Eu usei essa questão porque ela é pertinente à nossa discussão e ao momento em que vivemos, certo? Para avaliação, estudem até a página 16 e nesses minutos eu dei uma breve pinceladazinha nos pontos principais das 3 videoaulas que eu já fiz, certo, gente? Bons estudos e até a próxima.